Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Olá, Laís. Olá, Fê, sejam bem-vindos aí a mais uma Self-Service em Foco. E hoje a gente teve que mudar um pouquinho o dia, né, Fê? Ontem eu estava em Blumenau, acabou que a gente não conseguiu entrar, mas estamos aí, promessa a dívida e viemos cumprir a nossa dessa semana. Trazer para vocês aí os cinco grandes. Hoje a gente vai falar, né, Laís? Vamos lá. Quem você sabe quais são os 5 vilões do lucro do seu self-service? Se você não sabe, cola aqui, porque a gente vai falar 5 vilões que te impedem de ganhar dinheiro no self-service. Por onde que a gente começa, Laís? Vamos lá, o nosso primeiro grande vilão, gente. A linha de maior despesa desse de qualquer modelo de negócio dentro do ramo da gastronomia, mas do self-service com toda certeza, que é não medir nem controlar o custo da mercadoria vendida do restaurante de vocês, certo? E esse é um erro super básico e que acontece na grande maioria dos restaurantes. Você que está aí nos acompanhando sabe nos dizer na ponta da língua qual é o número desse indicador, quanto ele está hoje dentro do seu negócio? Se você não sabe, aí tem uma chance gigantesca de você estar jogando muito dinheiro pelo ralo. Então, gente, olhar para esse indicador, custo de mercadoria vendida, é uma obrigação primária de quem tem negócios de alimentação, e quem é do self-service é um indicador super importante que tem muito dinheiro bloqueado, certo? Então, passar a olhar para esse indicador começa a trazer e desbloquear muito do lucro de vocês. Primeiro grande vilão, né, de certa forma, é você não medir e nem gerenciar esse indicador de custo de mercadoria vendida, certo? É isso aí. E aí hoje a gente vai para o segundo indicador. Então, temos o CMV como o primeiro grande vilão. O segundo, e que muitas vezes a gente trabalha, as pessoas acreditam que ele não deve acontecer. Cara, padronizar o cardápio. É necessário e fundamental que você padronize o cardápio do seu self-service. Então, e o que é padronizar o seu cardápio? Não tem que ser todo de igual? Não, gente, pelo amor de Deus. Lembrando, padronização do cardápio, eu ter uma repetição. Uma coisa que funciona muito por exemplo, toda segunda-feira o meu cardápio é o mesmo. Toda terça o meu cardápio é o mesmo. Ele vai servir para uma série de fatores, inclusive para nos ajudar a gerenciar o nosso primeiro vilão, que é o CMV. Sem contar no processo de organização, né, Fê? A padronização de cardápio, gente, desencadeia vários outros processos que te ajudam na redução de custo e desbloquear o lucro de vocês. Compras, processo de ajuste de produção, entender a quantidade de proteína, prato combate, acompanhamento que você está servindo numa sequência lógica. Quando você não padroniza cardápio e faz muito processo de produzir com o que eu tenho, corre um grande risco de você estar servindo, né, padrões de buffets muito caros em um dia e muito baratos em outro, e não consegue ter um processo aí padronizado. Então, o segundo grande vilão é não padronizar o menu que vocês servem diariamente dentro do restaurante self-service. E aí vamos Quebrem para o esse nosso. mito, né, Laís? Quebrem esse Exatamente. mito. Padronizar o cardápio é importante. Parem com esse preconceito que isso não deve acontecer, que é mais barato você abrir a geladeira e produzir com o que tiver lá. Confia aí. Vai para o terceiro, então, Laís. Então vamos lá, gente. O nosso terceiro grande vilão dentro né, que bloqueia o nosso lucro dentro do restaurante de self-service é não medir o desperdício. Esse é um indicador que está dentro, né, do nosso processo de CMV, mas na grande maioria das vezes as pessoas não têm a mínima ideia do quanto monetariamente desperdiçam ao longo do mês. Então, muitos restaurantes pesam, né, o que se joga fora dentro da comida, o que não é aproveitado, o que é o desperdício, e não existe trabalhar com desperdício zero, é um modelo de negócio que vai ter desperdício, mas o primeiro passo para você controlar esse desperdício é saber exatamente quanto você está desperdiçando, certo? Então, medir, né, você passa a pesar a quantidade de comida que você está jogando fora, e o mais importante dentro desse processo é quantificar isso em valor monetário. Porque é muito diferente você jogar 20 quilos de arroz fora e 20 quilos de filé mignon, né? O impacto financeiro é extremamente diferente. Então,
transforme esse desperdício em um valor monetário para que você consiga entender exatamente quanto de dinheiro tá indo fora. Eu garanto para vocês que a hora que vocês monetizarem esse desperdício, a forma como vocês vão tratar o que está sendo jogado fora, e o plano de ação e a melhoria contínua, ela vai ter um processo completamente diferente do seu negócio. Então, se você não mede, passa a partir de hoje e medir esse desperdício, quantificando ele em peso, claro, mas monetariamente, para você entender o quanto de dinheiro está indo literalmente para a lata de lixo. E se você quiser, a gente pode dar uma forcinha, tá? Pode baixar aqui nos comentários, aqui no YouTube, ou no link na nossa bio no Instagram. A gente tem uma calculadora de desperdício, que te facilita a quantificar isso, né? Então, pese separado cada produto, e a gente te ajuda aqui a quantificar e a fazer o resto. Para a gente passar, então, para o nosso quarto vilão. E o quarto vilão, ele é a jornada do cliente. É fundamental que você desenhe a experiência, a jornada que o seu cliente tem no seu self-service. O que quer dizer isso? São todos os pontos de contato que você vai ter que o cliente vai ter com o seu negócio desde o momento que ele acha o seu restaurante. Fernanda, Laís, mas por que isso é fundamental? Por que isso é um vilão do lucro do meu restaurante? Simplesmente porque se eu tenho uma experiência ruim, eu não só vou deixar de ir naquele local, como eu vou abrir a boca, né, botar a boca no trombone, ou melhor, na internet, né, e contar para Deus e o mundo que lá é ruim, para os meus amigos pelo WhatsApp, e aí outras pessoas vão deixar de ir, e eu vou deixar de vender. E se eu não vendo, eu não tenho experiência positiva. Se eu não vendo, eu não tenho lucro. Então, entre alguns pontos fundamentais de desenhar a jornada, tá? Você não impactar o volume de venda. É fundamental. Exatamente, né? Então, o quarto vilão nosso é você não conhecer ou não desenhar essa jornada de cliente, tá, gente? Esqueçam que essa história de que só cozinhar comida boa e servir comida boa vai servir para impactar o seu cliente. Ele tem uma série de pontos de contato com o seu negócio até chegar na sua comida e entender que ela é boa. Esse é um dos pontos, que é um ponto bem importante, mas não é o único. Então, você conhecer e desenhar essa jornada do cliente é imprescindível para o sucesso do seu negócio e para desbloquear o lucro do seu restaurante, certo? E o nosso último grande vilão, né, que a gente traz dentro desse processo é você não trazer a meta para o jogo, não quantificar todos esses processos dentro de um indicador de desempenho traçando meta. A gente costuma muito dizer no método GAS que não há gestão sem metas. Então, né, para vocês, todo o processo ele se materializa em você gerar um indicador de desempenho e gerar uma meta. Se você não trabalha com meta hoje, tem uma quantidade de lucro muito bloqueado dentro desse processo, né, Fê? Fala aí pra gente um pouquinho de alguns exemplos de indicadores e o que vocês podem transformar em meta dentro do restaurante de vocês para quantificar e descobrir como a gente pode ir desbloqueando esse lucro dentro do nosso negócio. É isso aí. Lembrando, né, vou dar os exemplos, mas pensando que você é o capitão do seu navio, né? Vamos pensar no nosso negócio e aí as pessoas precisam ser guiadas, saber para onde que elas vão olhar. Qual é a forma que eu materializo isso? Quando eu coloco meta. Então, quando eu coloco qual a nossa meta de venda de números de pratos hoje? Tem uma meta. Se hoje eu vendo 400, a nossa meta é vender 420. Qual a minha meta do meu ticket médio? Qual o valor gasto por pessoa aqui? Se hoje é 50, eu quero fazer, né, aumentar um pouquinho, colocar como meta 55. Qual a meta do meu CMV, que a gente já falou, um dos grandes vilões? E aí por aí vai. Porque quando eu coloco meta, eu sei para onde eu preciso olhar. E a gente cria o quê? Planos de ações para bater cada meta. Se eu não tiver meta, se eu não souber para onde olhar, eu vou sair cada dia. Hoje eu faço isso, hoje aquilo. Mas cada hora eu vou estar olhando para um caminho diferente. Olhar sempre para o mesmo ponto. Não só você, mas toda a sua equipe é fundamental para desbloquear o seu lucro, para aumentar sua margem de rentabilidade.
Exatamente. E aí a gente fecha dizendo, né, uma frase que é muito importante. A gente normalmente não sabe o que a gente quer até que nos mostrem isso. Então, materializar isso dentro de um processo de meta é você mostrar exatamente qual é o caminho que tem para seguir. Certo, pessoal? A gente garante para vocês que implantando essas questões, né, trazendo esses 5 pontos aí para o jogo do seu negócio, vocês vão trazer muito dinheiro que está dentro da lata de lixo para o bolso de vocês. É isso aí, pessoal. Vamos lá, desbloqueie o seu lucro e conte com a gente para te ajudar nisso. Até a próxima. Até a próxima.